vocês sabem que o engajamento entre funções é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Nenhuma função, seja ela o direito, ou a psicologia, ou a advocacia, ou o registrador, funciona se essas funções não tiverem capilaridade umas com as outras. Mas antes de eu me apresentar, eu queria dizer para vocês que quando a gente conhece algum tema, nós precisamos entender a essência daquele tema. Antes de tudo, eu preciso falar uma coisinha para vocês. Eu tenho um pouco de alma de égua. Não porque eu dê coice, mas também dou. Mas vocês sabem que os cavalos, eles só prestam atenção a você se você estiver presente. Verdadeiramente presente, né? Porque eu posso estar aqui presente, mas eu não estou prestando atenção a nenhum de vocês. Eu preciso que vocês estejam presentes comigo. O cavalo, ele só interage com você verdadeiramente se você estiver presente. Por isso que eu pediria que vocês evitassem os celulares. Além de tudo, eu gosto um pouco do microfone de palco. Então, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo muito curto que nós temos. Quando um treinador de cavalos ensina uma pessoa a montar, ele precisa entender de cavalos. Vocês não concordam? Alguém aqui já montou a cavalo? Levante o braço, assim. Alguém já? Muito bem. Quantos de vocês sentaram no meio do piquete para ver como o cavalo se comporta? Ou vocês montam e vamos lá, bate perna, né? Geralmente assim, né? Bate perna, arreia o chicote e anda, vai para frente. Algum de vocês tem uma perspectiva diferente dessa? Não. Mas se vocês permitirem sentar no meio do piquete, vocês vão ver uma realidade muito diferente de montar o cavalo, bater a perna, arreio e vamos para frente. O cavalo, ele é muito mais do que isso. Eu poderia dizer que eu estou louca, mas não é. O cavalo conversa conosco. Não tem como um treinador de cavalos ensinar as pessoas como andar a cavalo se ele não entende como o cavalo é, a dimensão do cavalo. Não tem como um operador do direito trabalhar com o direito, falar da atividade extrajudicial, se ele não entende a dimensão da atividade extrajudicial. Eu começo essa minha fala dizendo para vocês boa noite. Eu sou Érica Stocco, sou amazonense, sou mãe da Isadora, que está aqui na frente, que também é estudante da UEM. Eu sou apaixonada por cavalos. Quando a gente fala da atividade extrajudicial, que vocês já sabem, cartórios, né? Não seremos hipócritas. Quando a gente fala cartório, o que você pensa? Muito provavelmente você pensa que o colega senta à sua mesa, bate carimbo e o que mais? Não tenho vergonha. Contam dinheiro. Bora, pode ser sincero. Eu tenho essa visão. Levanta a mão para palestrantes. Sejam autênticos com a registradora. Não é assim? Cartório, senta na mesa, bate carimbo, ganha dinheiro. Quem é o registrador de imóveis? O que ele faz? O que vivem? O que comem? De onde vêm? Né? Como se reproduzem? Né? E eu diria assim, né? Estou aqui com vocês, boa noite, ET Minha Casa. Eu vou me apresentar o que eu faço, de onde vim e como eu nasci, né? Um agente delegado de um cartório, de um registro de imóveis ou de um tabelionato, ele nasce num banco de estudos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 10 anos, como é o meu caso. Foram 10 anos sentada à noite estudando, enquanto a Isadora crescia. E pasmem, para minha prova oral, quem ficava comigo até as 2 da manhã estudando era o André. Nós sentávamos das 10 às 2 da manhã, que era o momento que as crianças dormiam, e a gente estudava à distância para a prova oral. Geralmente o André era o avaliador e era muito severo, né, André? E nós fazíamos
Pegávamos a máscara do desembargador para fazer de conta, né, para treinar para aquela prova. Então, o registrador de imóveis, ele nasce nessa cadeira, estudando de madrugada, horas e horas a fio, em um concurso público. Puxa, Érica, mas eu ouvi que o cartório passa de pai para filho. Nossa, eu também ouvi que montar a cavalo é só sentar, bater e ele vai andar. E não é. O cavalo, ele sente completamente o movimento do seu corpo. Vocês sabiam disso? É uma sintonia ser humano e cavalo. O registrador de imóveis não nasce literalmente de uma vantagem histórica. Ele não nasce de uma vantagem de nome, de patrimônio ou de dinheiro. Ele nasce de um banco de estudos que às vezes pode durar 10 anos, como foi o meu caso. Aí ele passa no concurso, que legal, né? Eu diria assim, eu já fui tabeliã antes, então o meu período de registradora veio nesses estudos com o André. Mas ele passa, aí ele pensa assim, né? Como todo mundo imagina. Ele passa, o desembargador da aposta e fala assim, agora eu vou para o meu cartório, né? Aí ele, que cartório? Que sede? Que funcionário? Que equipe? O agente delegado, ele precisa formar tudo, do começo ao fim. O tribunal não dá para você uma chave, tipo, entra e toma conta. Não, ele te dá um acervo de livros e você organiza aquilo. Então, depois do concurso público, tem uma fase muito difícil, na qual você não dorme, pensando como você vai organizar aquele serviço e dar o atendimento à sua sociedade. É assim que nasce um tabelião, assim que nasce um registrador imobiliário. E daí o que acontece? Ele não dorme mais, ele não dorme por alguns meses, preocupado como ele vai exercer aquela atividade, como ele vai atender os seus usuários. E o que faz um registrador imobiliário? Olha que legal, ele estudou 10 anos, 2, 3, sei lá, passou no concurso público, passou alguns meses tentando montar a sua equipe, e ele faz o quê? Bom, Érica, agora é a hora que ele senta, bate carimbo e ganha dinheiro? É essa hora, ele abriu o cartório, agora eu estou montado na grana, agora eu vou sentar, eu vou bater carimbo e vou assinar. Será que é assim? Vocês são muito quietos, né, enquanto alunos, assim. Não, não é. O registrador imobiliário, ele é uma ponte entre o cidadão e a norma. O usuário chega lá com um título. Ele passou anos juntando dinheiro para comprar um imóvel. Quem aqui os mais velhos, porque eu tenho 27 anos, todo mundo sabe, sou quase da idade de vocês, né? Vocês sabem o que é juntar dinheiro para comprar uma casa. Às vezes vai uma geração para fazer isso. Aí junta o dinheiro, né? Compra a casa, faz a escritura pública e leva para o registro de imóveis. Nós, registradores, temos a plena consciência de que aquele documento não é só um papel. Ele pega aquele papel e ele precisa adequar aquela documentação à norma. O registrador pega o documento, passa pela ponte do direito e diz para o usuário, eu sei que você sonhou, eu sei que você se empenhou, mas o seu documento, o seu imóvel, ele tem uma responsabilidade social. Eu não sei se já chegaram nessa fase aqui do direito, mas vocês sabem que o imóvel, ele tem uma responsabilidade social. Ou será que a gente pode construir uma casa do jeito que a gente quer, do modo que a gente quer? Será que a gente pode? Não. Nós temos que atender a uma norma. Então, o registrador fala isso para o usuário. Olha, usuário, o seu direito que você conquistou, o seu patrimônio, tem que atender uma sociedade aqui. Você precisa reconhecer a assinatura desse documento. Você precisa trazer para mim o pagamento do ITBI. Você precisa adequar esse título a essa norma. Tudo isso é porque o registrador quer? Não. Não é porque você ganhou
uma chancela do Estado, porque todo mundo fala assim, né? Olha, levei meu título no registro de imóveis e o registrador não quer registrar. Às vezes eu me sinto assim, eu sento na minha cadeira, né? E daí, imaginem vocês, né? Vocês estão aqui na faculdade. Eu estou fazendo uma brincadeira até com os advogados, porque afinal de contas a gente, como tem algumas situações da advocacia no registro de imóveis, a gente também precisa desvelar, né? Então aí eu sento, né? Traz um papel. Quem tem um papel aí para trazer? Vem, filho, traz o papel para mim. Qualquer papel. Faz de conta que você vai trazer um título, né? Pode ser seu caderno, traga seu caderno para mim. Ele é o usuário. Aí ele vem trazer para mim. Hoje eu não estou afim, não. Tu está muito chato. Hoje eu não quero registrar. Tá? Volta daqui a 1 ano. Será que é assim? Não. Não, não é assim. Como ponte, obrigada, querida. Como ponte, nós atendemos a quem? Ao além? Quem está dizendo que aquele imóvel tem que atender essa norma? A sociedade. Nós atendemos ao que a sociedade pede. É isso que um registrador imobiliário faz. Uma ponte entre o cidadão e a sociedade. Tá? Bom, tem algo que nós confundimos no exercício da nossa profissão. Todos nós aqui, quem já é advogado, quem está na faculdade, lógico, não vamos ser ridículos. Todos nós nos formamos e trabalhamos para quê? Gente, vocês são muito quietos. Para subsistir, não é? Você vai para uma faculdade, você vai estudar à noite, você passa no vestibular, você monta o teu escritório da advocacia, para quê? Para subsistir, não é? Você encontra um meio de estar na sua sociedade para receber o seu salário e aquilo te sustentar. Mas é só isso? Não. Você escolhe uma profissão por um propósito. Concordam? Quando a gente faz o vestibular, ou quando a gente faz a faculdade de Direito, ou vira advogado, ou agente delegado, sei lá. Você faz por um propósito, porque ninguém aguenta a vida inteira trabalhar só para ganhar dinheiro. Não aguenta. Tem que ter um propósito. Você levanta na sua cama de manhã por um propósito para a tua sociedade. O agente delegado, o propósito dele não é ganhar dinheiro. Nunca foi. Não tem profissão que se sustente assim. O nosso propósito é muito maior. O nosso propósito é cidadania, desenvolvimento econômico, pacificação social. Aí vocês falam assim para mim, Érica, eu não estou entendendo patavina. Vocês sabiam que quando o imóvel não está no nome da família, as consequências para aquela família são às vezes desastrosas? Algumas famílias cujo imóvel não está no nome, sempre precisa de uma criança ou de alguém que fique na casa para não haver invasão. Porque o imóvel não está no nome dela. Então, ou a mãe vai trabalhar e deixa a criança em casa, ou o pai vai trabalhar e a mãe tem que ficar em casa. As mães não podem se divorciar com medo de perder a casa, porque não está no nome dela. As pessoas não têm um domicílio e, portanto, não têm emprego. Quem vai contratar alguém que não tem um domicílio? O impacto de um imóvel que não é regular é absurdo e não é só no papel. O papel nunca foi e não é apenas um papel para o registrador imobiliário. Quando a gente registra, que você olha aquele documento, você sabe o seu propósito de vida, você sabe o que você está causando para aquela sociedade. Você sabe que a mulher daquele casamento não terá medo de sair de casa caso o marido a espanque. Você sabe que aquela criança vai ter direito a uma escola. Você sabe que a prefeitura vai ser capaz de saber quantas crianças tem naquele bairro. Estipular políticas públicas. Do mesmo modo, quando a gente envia as informações para o Estado,
dos imóveis que foram transferidos, quando a gente às vezes passa horas estudando sobre um loteamento de interesse social ou um empreendimento na cidade, nós estamos provocando e sustentando o desenvolvimento econômico. E aí mais, quando você registra um imóvel, o que você afasta? Conflito. Não é? Quem de vocês não tem uma história de família que disse: meu avô, meu tataravô trabalhou um monte, não registrou o imóvel e agora faleceu e minha mãe e meu pai estão desesperados para fazer o inventário. Aí vocês dizem assim: isso é longe de mim. Não. Meu pai, há 10 anos atrás, eu acho que até menos, né, Marcos? Vendeu a única casa que eles compraram durante muitos anos. Eu falei: vai vender agora, vai vir embora, que eles moravam em Manaus, né? Pai, pronto, vamos fazer a escritura pública, está na Caixa, vai fazer um instrumento particular na Caixa, vai vender o imóvel, você vai vir morar do meu lado. Meu pai, a casa não estava registrada. Demorou muito mais porque a casa não estava registrada. Meu pai, eu, Érica Tabelian, de notas, que registradora de imóveis, casada com Tabelian. Meu pai não tinha um imóvel registrado no nome dele. Então, o registrador de imóveis faz muito mais do que registrar papel. Ou como dizem, né? Essa semana vinha até uma nota assim. Para quê? É carimbo e papel. Toda vez que nós, eu, Fernando, Germano, André, quando a gente pega uma matrícula para assinar, que a gente pega aquela escritura de compra e venda, ou aquela construção sendo averbada, nós sabemos a história que carrega aquele documento. Nunca foi, nunca será só pelos emolumentos, nunca foi e nunca será somente um papel. E aí? Tá bom, Érica, eu já entendi o propósito. E como que o registrador exerce o seu propósito? Érica, eu já entendi que não é só pelos emolumentos, eu já entendi que não é só papel. O que você faz? Como você faz isso que você está me falando? Bom, o usuário, como colega, traz um título para o registro de imóveis. O que é um título? Uma compra e venda, uma hipoteca, por escritura pública ou instrumento particular. Ele vai até o balcão do cartório, protocola, a gente chama de prenotar. Aquele título ganha um número, tá? E aquele número indica a fila que aquele título vai caminhar dentro do serviço. Por isso que às vezes eu digo assim: olha, eu protocolei o título, só vem daqui, vai ficar pronto daqui a 5 dias úteis. Por que o registrador não quer? Não, porque existe uma fila. Se ele conseguir gerir aquela fila de maneira dinâmica, vai ser menos, mas ele tem aquele tempo, tá? Aí entrou o título, olha, prenotei, né? O título vai entrar para o registro de imóveis e alguém precisa analisar aquele título. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que eu expliquei para o Enzo, ele vai olhar para o título e vai assim: hoje eu quero registrar, amanhã eu não estou afim. Não. Naquele momento que ele pega o título, ele vai fazer essa ponte. Tudo isso que vocês estão aprendendo na faculdade, ou que nós aprendemos na nossa, né? Ele vai olhar para o título e vai falar assim: e agora? O que está certo, o que não está certo? Se o título estiver pronto para registrar, ele vai registrar na matrícula. Se o título não estiver, ele vai emitir uma nota, dizendo: olha, senhor, senhora, jovem, né? No meu caso, 27 anos. Engraçado, faz, acho que mais ou menos uns 20 anos que eu faço 27 anos. É uma coisa impressionante, né? Assim, dia 27 eu faço... E você sabe que tem colegas que já falaram assim: mas escuta, essa história é séria. Ela é tão jovem, né? Para falar tanto. Tem gente que acredita mesmo, né? Mas, bom, o registrador emite uma nota de exigência dizendo para o usuário: olha, eu gostaria muito de registrar o seu título, mas tem algumas coisas para atender. Eu vou botar nesse documento aqui para você entender. Você tenta atender e volta. Está na dúvida, fala com o registrador. Essa é a nota de exigência, tá? Feito a nota de exigência, atendeu
a pessoa falando da exigência, está nervosa. A exigência, ela atendeu tudo, o registrador vai anotar aquele título na matrícula. E daí, anota onde? Uma coisa, professor, quando eu comecei a estudar para atividade extrajudicial, comecei a ler a 6.015, lá tem lá, inscreve no livro 2 de registro geral, né? E eu imaginava que eu ia pegar um livrão, porque eu não tinha acesso ainda à prática, né? E que eu ia, à mão, escrever aquele título, né? Como estava dizendo um livro grande de livro 2. Mas, como que ele faz essa inscrição? Lá em 1900 antes de 73, era de fato um livro bem grande, onde a pessoa ia à mão, literalmente com aquelas caligrafias bonitas e anotava o título. E eu vou falar para vocês, nem sempre tão bonita, porque às vezes eu preciso ler os livrões do Registro de Imóveis de Mandaguari e eu não entendo nada. Mas assim, a gente tentava-se, né? Então anotava naquele livrão, que inclusive nós usamos ainda hoje, em algumas circunstâncias. Depois da 6.015, nós passamos a anotar esses sonhos, essas histórias desses imóveis nas matrículas. Eu botei uma foto ali, a minha matrícula é laranja, não sei, alguns registradores é amarelo, é branco, a minha é laranjada. E daí ela é uma folha, uma ficha, não é um livro. Na Lei 6.015 está escrito livro 2, mas não é um livro mais que a gente usa, é uma ficha, tá? E aí naquela ficha tem a história do imóvel, tudo que aconteceu com ele naquela sociedade. Só que hoje, e em breve, muito em breve, nem ficha nós teremos mais, porque os registros serão integralmente eletrônicos. Parte do que nós fazemos hoje com essas histórias de sonhos, propósitos que eu comentei com vocês, são todos eletrônicos. O registro de imóveis do Brasil, esse, que alguns dizem que é jabuticaba, e jabuticaba não somos, porque estamos espalhados pelo mundo inteiro. No nosso país é exemplo para muitos outros, vocês sabiam disso? Parte de tudo que a gente faz hoje aparece dentro de um sistema elaborado, gerido, cuidado e estudado por registradores de imóveis. Nós temos um operador nacional de registro que desenvolve toda essa plataforma e que tem acesso ao usuário no RI digital. Então, se antes você precisava ir até o cartório, né? Aquela coisa assim, vai para o cartório, fila. Ai, que coisa chata. Não precisa. Você fica no teu escritório, na tua casa, você entra no RI digital e fala com o registrador lá do Acre. Tudo isso feito por registradores de imóveis, tá? Então, se antes nós tínhamos os livrões, hoje nós temos as plataformas digitais. Mas e a remuneração dos cartórios? Aí vem aquela pecha, né? Agora chegamos na parte do dinheiro. Putz, você senta, olha que legal, né? Seria um mundo lindo esse, né? 10 anos estudando, que foi o meu caso, né? 10 anos estudando. Passei, fui para um cartório onde não tinha nem janela, a minha sala, que era anterior, não tinha janela, e eu bem claustrofóbica, quase surtei. Até que um dia eu liguei para o Marcos, eu chorando, vou renunciar. Eu não estou aguentando. A estrutura é ruim, a sociedade não está aguentando o meu sistema, assim, tem que organizar muita coisa. Já me colocaram 2 vezes no jornal, porque você entra no cartório e você tem que reformular a equipe, você tem que adequar o teu serviço, e a sociedade não está aceita de imediato. Eu quero sair daqui. Eu vou renunciar, vou voltar para Manuel Ribas. Aí o Mar falou, não, vamos mudar o teu cartório, daí para você aguentar, porque eu era claustrofóbica, não tinha janela no meu cartório, né? Na minha sala. E daí nós construímos uma nova sede. Então você imagina que eu entrei, já estou na minha nova sede, né? Aí eu falo, bom, agora eu vou sentar, eu vou carimbar e vou ganhar dinheiro. Não. Não. A remuneração que você paga no serviço, quando você vai ao cartório, o Enzo foi lá, protocolou, o Enzo já é advogado, juiz, comprou a primeira casa dele, está trazendo o título para mim.
Aí o Enzo fala assim, está aqui, o que eu preciso pagar? Aí eu vou dizer, Enzo, olha, todos esses valores aqui, você precisa pagar para que eu registre o seu título. Aí o Enzo vai para casa, fala para a linda esposa, porque daí o Enzo já casou, ou não, né? Vai que ele quer ficar sozinho. Paguei 10 mil reais no cartório. Vamos ser sinceros, não é assim que todo mundo pensa? 10 mil reais. Ele não sabe para o que é aquele dinheiro, ele não sabe por que ele pagou, ele só sabe que o cartório pegou aquele dinheiro e muito provavelmente vai sentar e vai ficar lá na mesa contando o dinheiro. É assim? Não. O dinheiro que você paga, eu estou usando uns termos mais simples, que é para ver se vocês nunca mais vão esquecer disso e vocês vão querer virar registradores de imóveis no futuro. O dinheiro que é pago no cartório tem várias destinações. Primeiro, não é um serviço privado. O que a gente faz é um serviço público exercido por pessoas privadas. Nós temos uma liberdade de gerenciamento da sua equipe, do serviço, dentro dos ditames legais. Tá? E aí, a Constituição diz o quê? Esse livrinho verde que você é capaz de ler em 3 dias... Porque quando você faz concurso público, você conta os dias que lê a Constituição, não conta? Gente, vocês nunca fizeram isso? Eu contava em quantos dias eu demorava para ler a Constituição inteira. Eu demorava 3 dias. O Código Civil, 10 dias. Você fazia isso, Fernando? Contava os dias? Eu contava, juro. Que era para eu ler tudo antes da prova, tudo de volta. Bom, mas na Constituição, já lá nos finalmente, tem o artigo 236. O que ele fala? Os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E aquele valor que é pago lá no serviço tem várias destinações, tá? Um valor, eu não vou entrar muito nos pormenores, porque eu estou percebendo que vocês estão... Logo, logo vou estar lá no meio dançando com vocês. Taxas para o tribunal. O cartório do Paraná hoje sustenta parte da Defensoria Pública. Imposto para a Prefeitura e o ISS é repassado para a Prefeitura Pública. Os selos que estão nos documentos, eles subsidiam os cartórios deficitários. São várias taxas. Aí o que sobrou dessas taxas faz o quê, Érica? Paga a equipe, paga a estrutura, paga o sistema, paga o papel, paga a luz, paga a água, paga o próprio advogado, porque o agente delegado, às vezes, e muitas vezes, precisa da advocacia para se defender, né? Paga o sistema que está atuando dentro do cartório, porque hoje ninguém mais trabalha com Word, todos nós temos sistemas próprios. Então, existe toda uma gama de atos que nós precisamos arcar. E tem mais os atos gratuitos e por aí vai, tá? Que custos que a gente tem? Espaço físico, aquisição de imóvel, despesa com equipe. Gente, a equipe é o nosso ouro. Alguém aqui trabalha em cartório? Gente, estou falando um monte. Olha aqui um ouro, uma joia da nossa sociedade. Você trabalha onde, meu bem? Segundo o registro de... Ela sabe tudo de que eu estou falando, sabe não? Quais são as contribuições recentes do registro de imóveis do Brasil? Melhoria do ambiente de negócios. Houve um estudo recente, que agora quase não está se utilizando mais o Doing Business, de como a circulação de riquezas, de venda de imóveis, demorava para acontecer dentro do Brasil. Os registradores imobiliários atuaram diretamente no desenvolvimento dessa pesquisa e contribuíram, inclusive, em dizer para o poder público, olha, poder público, vamos diminuir nossos prazos. Os prazos antes eram de 15 dias, hoje alguns são 5 dias úteis. E foi porque alguém disse para nós assim, olha, registrador, a gente quer dizer que teu prazo está longo? Foram os registradores imobiliários. Recuperação de crédito, regularização fundiária, fiscalização de tributos, informações para o COAF, que é a fiscalização de repasse irregular de valores, a DOI, que são as transmissões de imóveis, e o novo marco de garantias, que eu acredito que se vocês não estão estudando em direitos reais, não é, professor?
Logo, logo estarão se aprofundando. E aí, como se não bastasse, o Registro de Imóveis do Brasil, que não é só na seção Paraná, se organiza em todo o Brasil para entregar para a nossa sociedade uma atuação uniforme. Como exigências parecidas, né? Notas técnicas, padrão de comportamento. Então, por exemplo, aqui vocês têm a honra de participar em uma região onde nós, registradores de imóveis, nos falamos quase todo dia. Às vezes eu faço um ato, ligo para o Fernando, falo, Fernando, eu estou fazendo assim, como que você está fazendo? Ou então, coincidentemente, o André, que é de Marialva, eu sou de Mandaguari, nós somos vizinhos, né? O André me escreve, vizinha, como que você está atuando aqui? Nós não só trazemos uma uniformidade, quanto nós eu diria assim, nós nos coagimos, mas não é essa palavra que eu quero dizer. Porque quando um colega age de uma maneira que não deveria, nós puxamos uns aos outros. Isso é o Registro de Imóveis do Brasil, não só no Paraná, mas no ambiente nacional. Eu comecei a minha fala dizendo para vocês o seguinte, não tem como ensinar a montar a cavalo se você não entende a grandeza de um cavalo. Não tem como você criticar um cavalo, não é assim? Quem já não viu isso, concorda comigo? Esse cavalo não presta, não é assim? Se você não sabe da história dele. Você não tem como criticar um cavalo se você não conhece a sua grandeza. Você não tem como ensinar a montar a cavalo se você não conhece a sua grandeza. Não há como criticar a atividade do extrajudicial, o registrador imobiliário, se você não conhece a grandeza do que nós fazemos. Não há como se encantar com a nossa atividade, que é de propósito todos os dias, se você não conhece o que nós fazemos todos os dias. Eu comecei dizendo para vocês, boa noite, eu sou Érica Estocco, amante de cavalos, ET, minha casa, cheguei aqui. E termino dizendo para vocês, boa noite, eu sou Érica Estocco, apaixonada por cavalos, mas eu sou registradora de imóveis todos os dias em que eu acordo. E eu tenho muito orgulho do meu propósito. Sejam bem-vindos à minha função. Pode soltar o vídeo, por favor? Se vocês gostaram de mim e do Registro de Imóveis do Brasil, sigam as nossas mídias. Eu sou diretora de comunicação do Registro de Imóveis do Brasil e Seção Paraná. E vocês me encontram também no melhor e único podcast do Registro de Imóveis do Brasil, o RIBcast. Boa noite.